No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, amigos internautas, amigos da Grande FM, estamos começando a partir de agora o nosso programa Saúde e Bem-Estar, este encontro marcado que temos todas as sextas-feiras aqui através de nossas plataformas digitais e, claro, já quero agradecer a você que está conosco acompanhando o nosso programa através do nosso canal no Facebook. Curta, compartilhe, marque os seus amigos, ajude a divulgar o nosso programa, com toda certeza a gente conta muito com isto. A você que está com a gente através de nosso canal no YouTube, é importante você deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, assim você recebe uma notificação toda vez que nós começarmos o programa e acompanha ao vivo conosco aí no nosso canal no YouTube. É importante também, te faço um convite especial para que você se inscreva no nosso canal. Se inscrevendo no nosso canal, Rádio Grande FM, aí no YouTube, você tem acesso aqui ao programa Saúde e Bem-Estar, uma playlist completa com todos os programas que já foram ao ar, nos mais variados temas e profissionais da área da saúde que estiveram aqui no bate-papo conosco. Você tem acesso a essas informações, pode rever quantas vezes quiser, compartilhar com seus amigos, usufruir de todo o conteúdo que está aí à sua disposição. Por isso, se inscreva no nosso canal Rádio Grande FM no YouTube. O nosso Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira não poderia ser diferente, vai trazer um assunto muito importante que a gente gostaria de compartilhar com vocês, a possibilidade de conhecer um pouquinho mais sobre este tema, conhecer um pouquinho mais sobre este assunto. Hoje vamos falar sobre cirurgias de cabeça e de pescoço. E quem vai nos ajudar ao longo desse programa, contribuir com a gente, emprestando a sua experiência, para que nós possamos entender um pouquinho mais a respeito de como funcionam estas cirurgias, quais são as principais doenças que atingem estes órgãos importantes do nosso corpo, nós vamos falar com o Dr. Rafael Susen, ele que é especialista nesta área e vai nos ajudar no programa de hoje. Seja bem-vindo, Dr. Rafael. Muito obrigado, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, poder responder algumas questões, e esclarecer um pouco mais sobre a especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço. Agora é interessante, até nós falávamos aqui antes do programa começar, eu particularmente não sabia nem que existia um profissional da área de medicina que trabalha exclusivamente com esses órgãos do corpo, e isso é importante, a grande maioria da comunidade também desconhece esse fato, né, doutor? É uma especialidade relativamente nova, que iniciou por volta de 1950 e que veio preencher uma lacuna importante dentro das especialidades para a região específica, Sim. Da cabeça e do pescoço, propriamente dito, exceto então o sistema nervoso central, Sim. Seriam mais as patologias que ocorrem nessa região, menos o sistema nervoso, que aí é a neurocirurgia. Mas é possível também que o médico especialista em cirurgia de pescoço trabalhar em conjunto com um neurocirurgião, por exemplo? Sim, é muito comum, inclusive existem cirurgias que a técnica prescinde, o neurocirurgião, otorrinolaringologista, cirurgião vascular também, e até mesmo os cirurgiões bucomaxilofaciais. Que interessante, bacana. A gente vai compreender um pouquinho mais a respeito dessa especialidade e também, principalmente, das enfermidades que atingem esta região do nosso corpo. Para a gente começar, até é importante a gente falar quais são as cirurgias mais comuns aí que são acometidas aí a cabeça e o pescoço. Sem dúvida, a cirurgia mais comum feita pelo cirurgião de cabeça e pescoço é da glândula tireoide. Sim. Essas são cirurgias bastante frequentes. Mas também temos as cirurgias por câncer, da região da boca, da faringe, da laringe, as glândulas salivares que têm inúmeras patologias ou doenças que ocorrem, e também doenças benignas que ocorrem de uma maneira geral nessa área, cisto tiroglosso, cisto branquial, que acontecem, as infecções que ocorrem também na região da face, do pescoço, também o profissional de cabeça e pescoço é solicitado. Sim. Geralmente quando uma dessas enfermidades afeta esta região do corpo, principalmente rosto, boca, é algo que atinge também, além da questão clínica, a questão de estética. Isso acaba também inibindo as pessoas, ou seja, deixando a pessoa com a autoestima muito baixa, tendo de enfrentar um problema como esse, doutor? Esse é um ponto bastante importante, porque o nosso rosto, a nossa face, o pescoço é muito exposto, então seria nosso cartão de visitas, Sim. Muitas vezes quando a pessoa tem um tumor de outras localizações, ela consegue não deixar à mostra
mas a região realmente da face é um local bastante peculiar. Sim. E por isso o tratamento precoce, né, a prevenção é tão importante para que se possa dar um tratamento adequado e não mutilar o paciente, né? Sim. Nós falamos aí, o senhor deu alguns exemplos aí de cirurgias que são comuns aí nessa região de cabeça e pescoço. Queria que o senhor falasse um pouquinho, de forma mais específica, da cirurgia de câncer de laringe. Uma cirurgia muito invasiva, como é que se dá e como é que se procede uma cirurgia como essa? Bem, tudo depende aí do grau ou do estágio que está o tumor. Os tumores iniciais, eles têm um tratamento muito menos agressivo e a gente consegue fazer a preservação do órgão, a preservação da laringe. Já aqueles tumores mais avançados, muitas vezes o paciente tem que ser submetido a uma cirurgia mais radical. Sim. E algumas vezes até a retirada completa da laringe. Sim. Então, é por isso tão importante, como a gente conversa, falar sobre a questão de procurar o auxílio médico precocemente ao menor sintoma. Eu não tenho dúvidas, até a gente vai falar bastante sobre isso aqui ao longo do programa. Tudo que é descoberto precocemente, a possibilidade e o sucesso da recuperação, do tratamento, da cura, ela aumenta significativamente. Queria que o senhor falasse um pouquinho, por exemplo, uma pessoa que passou por uma cirurgia até um pouco mais grave aí de câncer de laringe, por exemplo, como é que é o pós-operatório para uma pessoa como essa? Muda muito a rotina da vida do paciente? Dependendo da localização na laringe do tumor, pode mudar bastante. Inclusive, pode até afetar a questão vocal, mudar o padrão da voz, né? E o paciente pode ter algumas sequelas pós-cirúrgicas, dependendo do grau que tiver esse tumor. Atualmente, as sequelas são muito menores que alguns anos atrás. Hoje, os novos tratamentos, as novas tecnologias estão ajudando muito nas cirurgias e também a radioquimioterapia se tornando cada vez menos invasiva, né, ou menos agressiva, digamos assim, ajuda muito esses pacientes a se recuperarem. Nós falamos agora há pouco da questão de autoestima com relação à questão estética, mas até mesmo questões clínicas. Quando se tem um diagnóstico de um câncer, por exemplo, esse da laringe que o senhor citou, a questão psicológica também ela é fundamental dentro desse processo. Muitas pessoas acabam tendo pela gravidade da doença um desânimo, algo nesse sentido. O quanto é importante também ter um preparo psicológico para passar um tratamento de uma forma que possa obter mais sucesso? O que os médicos, nós observamos assim no tratamento desses pacientes, que é um fator fundamental se ter um pensamento de cura, um pensamento bom, um pensamento elevado, digamos assim, para que tudo dê certo no tratamento. Quando se há uma fuga dessa realidade, uma fuga do enfrentamento, normalmente as cirurgias e até os tratamentos ficam um pouco mais complicados. Então é muito importante sim o paciente ter confiança no seu médico, né, tratar com bastante vontade, com bastante crença que ele vai ficar bem, porque isso é fundamental. Entra o apoio familiar também, que é importante, porque geralmente esse paciente está acompanhado de seus familiares e esses familiares são o suporte desse paciente junto com a equipe médica, né? Justamente, por isso que muitas vezes quando se tem esse diagnóstico, a equipe médica chama os familiares para conversar, explicar toda a situação e também para poder pedir ajuda dessas pessoas que são os familiares para que deem um suporte para o paciente. Porque é uma via de mão dupla, né? O médico também precisa conhecer a rotina, como é que esse paciente se comporta lá na sua residência, para conduzir, inclusive, a sua forma de tratamento. Isso é importante também, né? Sim, a gente, apesar da rotina ser bastante puxada, a gente procura tentar entender um pouco de como funciona assim, a parte psicológica do paciente, né? Ou o que melhor a gente pode dar de suporte para ele, para que ele possa se sair bem no tratamento. E até, além da questão psicológica, tem aquela questão de estar seguindo as orientações médicas com relação ao tratamento. Às vezes o paciente por si só, ele não é capaz de fazer, mas com a ajuda de alguém. Então, o médico nessa conversa, nessa interação com a família, tem essa ajuda da família para seguir os procedimentos, né? Sim, e o quanto é importante, né, os médicos levarem todas as informações, explicarem de maneira adequada. E também o quanto é importante o que vocês fazem aqui, né, trazendo isso para os pacientes, divulgando e levando a informação. Porque essa informação é que realmente pode mudar
muitas vezes o destino de algumas doenças e dos pacientes, né, que Sim. nos procuram. Agora, doutor, pelo menos com quem a gente conversa, que passa por um tratamento de câncer e tal, o grande temor, a grande reclamação é aqueles pacientes que precisam passar pelo processo da radioterapia. O carcinoma de orofaringe só cura com radioterapia? Normalmente o carcinoma da orofaringe, o tratamento ele é com a radioterapia e com a quimioterapia, tá? Ele é um câncer que em estágios iniciais tem um alto índice de cura, como eu mencionei, e o que se observa hoje na orofaringe, né, que é a primeira porção aqui da garganta que nós conseguimos ver, é que esses tumores estão muito relacionados nos jovens hoje ao vírus HPV. Olha só. Então, quando há a detecção desse vírus no próprio tumor, a gente sabe que a evolução vai ser muito boa. O paciente vai tratar e vai ter uma ótima resposta a esse tratamento. Sim. Tá? Então, a orofaringe passa por esse período de mudanças nos últimos 20 anos, em que esses tumores são mais comuns, provocados pelo próprio vírus do HPV. Mas a gente precisa dizer também que mesmo quem passa pela radioterapia, hoje os efeitos da radioterapia são muito menores em relação ao que se tinha no passado. Houve uma evolução também nesse sentido, né, doutor? Sim, a radioterapia hoje, como eu mencionei, a tecnologia da radioterapia atual, ela permite que a radiação foque apenas no tumor. Sim. E possa assim poupar, né, as áreas ao redor dessa região que é tão nobre, que funciona tanto para a respiração quanto para a alimentação. Então nós temos muito menos efeitos colaterais. Sim, isso é importante, né, as pessoas saberem disso. O doutor, a gente falou já alguns momentos aqui sobre a questão da prevenção e tudo mais, mas como é feito o diagnóstico, né, preventivo de um câncer de garganta, por exemplo? Olha, o diagnóstico preventivo, ele ainda passa, na verdade, pela questão do paciente procurar rapidamente o auxílio médico. Sim. Então, toda vez que se tem uma dor de garganta um pouco mais atípica e prolongada, que dure mais de uma semana, ou alguma sensação de que tem algo na garganta incomodando, que o paciente procure Sim. auxílio, né? Precocemente. Ter esse autoconhecimento é absoluto para isso, né? Porque aquilo que sai da nossa rotina, que sai do nosso normal, precisa ter um acompanhamento mais de perto, né? Sim, justamente. E não deixar aquela situação que ouvimos sempre, eu achei que não fosse nada, era só um incômodo leve na minha garganta, e isso vai evoluindo até que a dor se torne uma dor mais grave, e aí o paciente procura, e muitas vezes já é num estadio já mais avançado. Tem gente que se acostuma com determinados problemas, com a rouquidão, com algo irritando a garganta, aí coloca a desculpa na falta de tempo, e quando percebe, aquilo já está no estágio mais avançado, e a coisa aí vai ter que destinar muito mais tempo do que fosse necessário no começo. Justamente, por isso que a gente insiste tanto hoje nessa questão, não só na cabeça e pescoço, mas em todas as áreas, na detecção precoce. Sim. Né? E o paciente que então tem, como o senhor falou, a rouquidão, quando ela está presente, se ela durar mais do que 7 dias, ele deve procurar, né, o seu médico, comentar isso para que seja feito um exame adequado. Correto. Tá? O doutor, o senhor falou dentro das cirurgias mais comuns, ou a mais comum, ultimamente com relação quando se fala de cabeça e pescoço, falou da tireoide, né? Existem casos que precisa se fazer a remoção total ou parcial dessa tireoide. Por qual razão isso se dá e como isso afeta a vida do paciente? Bom, a cirurgia da tireoide, ela passa por também uma evolução constante nos últimos anos, em que procura-se operar da maneira menos invasiva possível, né? A grande maioria dos casos de tireoide ainda são por doença benigna, os nódulos benignos, que são grandes, né? Antigamente o pessoal chamava do papo, quando crescia aquele nódulo aqui na garganta grande, e isso normalmente são doenças benignas, né? Claro que tem que procurar auxílio para ver o que é, né? Mas as cirurgias podem ser definidas como parciais e totais. No caso especificamente do câncer, é perfeitamente viável hoje se fazer
e em casos bem selecionados, uma cirurgia parcial da tireoide para tumores. Sim. Tá? E essa situação passa por um processo de evolução tecnológica também, que hoje se tem alguns procedimentos menos invasivos do que eram anteriormente. Correto. Tá? E é importante as pessoas entenderem também a função da tireoide, né? Porque a gente vê muitas pessoas com problema de tireoide, umas perdem peso demais e outras ganham peso demais. Essa é a função dessa glândula? Justamente. Basicamente a função da tireoide é o controle do metabolismo celular. Então, a imensa maioria das pessoas que tem problema na tireoide é por falta de produção do hormônio, que nós chamamos de hipotireoidismo. Sim. Aí a pessoa realmente ganha peso, pode perder cabelo, né, pode ter inchaço nas pernas, que é o edema, que já seriam fases mais adiantadas sim. do hipotireoidismo. Né? Fora o cansaço excessivo, sonolência, então a pessoa vai caindo o metabolismo. O metabolismo, né? Fica mais lento? Mais lento, justamente. O metabolismo cai. Porque esse hormônio do homem e da mulher, ele é o mesmo, ele regula o metabolismo celular. Sim. Né? Já o hipertireoidismo, que são casos menos frequentes, é quando a glândula produz hormônio além do que deveria, e esse hormônio então provoca sintomas como a perda de peso, né? Tremores, irritação, insônia. Olha tá? só, são vários então os sintomas que... do hipertireoidismo. Sim. Muito bem, esse é o nosso programa Saúde e Bem-Estar, que está falando e entendendo um pouquinho mais de cirurgias de cabeça e pescoço. Estamos falando e conversando com o Dr. Rafael Susen a respeito deste assunto. Claro, o nosso programa que chega até você em nome do nosso parceiro, do nosso colaborador de todas as sextas-feiras que está aqui conosco, que eu estou falando, claro, da Unimed Dourados. Sentir-se cuidado é poder contar com a Unimed Dourados. A Unimed possui centro de diagnóstico equipado com equipamentos de imagem de última geração, garantindo muito mais segurança, conforto, eficiência na realização de todos os exames. A Unimed dispõe ainda de um centro de oncologia e infusões com todos os serviços a seus usuários. Esse é o jeito de cuidar da Unimed Dourados, porque cuidar de você, este é o plano. O nosso Saúde e Bem-Estar está contigo aí através do nosso canal no Facebook. Eu lembro a você que está nos acompanhando nesse momento, curta, compartilhe, marque os seus amigos, ajude a divulgar o nosso programa. Com toda certeza os assuntos importantes que aqui são abordados podem esclarecer muitas dúvidas dos seus amigos. A você que está com a gente através do nosso canal no YouTube, não esqueça, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal e você vai ter a oportunidade, inclusive esse programa vai ficar à sua disposição para você rever quantas vezes quiser e poder também compartilhar com seus amigos. Continuando o nosso assunto sobre cirurgias de cabeça e pescoço, doutor, nós estamos vivendo um momento bastante complicado já há mais de um ano e convivendo com a Covid-19. E é muito comum quando a gente acompanha alguém que está passando por esse tratamento, que chega à fase mais grave da doença, ter de passar por um procedimento chamado traqueostomia. Por que isso se faz necessário nesse tipo de paciente? Muito bem. Vamos tentar desmistificar um pouco o que é a traqueostomia, que o pessoal tem bastante até receio em relação a cirurgias da laringe e também a isso que se faz nos pacientes que ficam em UTI. Quando há uma intubação, ou seja, o paciente precisa colocar o tubo na garganta por um período longo, sem uma perspectiva de extubação, aquele tubo fica muito desconfortável para o paciente. Sim. Na boca, entrando na laringe e indo até a traqueia. Então, se faz um procedimento que é colocar um pequeno aparelho, que na verdade nada mais é do que um tubo plástico, né, e de diversos materiais, para que o ar entre diretamente por essa região para a traqueia e para os pulmões. Tá? Então, muitas vezes se faz até mesmo precocemente essa traqueostomia, quando se não tem um plano que o paciente vai sair do tubo ou da ventilação, que a respirador, né, para ele poder fazer essa troca de oxigênio. E esse procedimento, então, ele é feito com determinados protocolos, assim, a depender do tempo de intubação do paciente. Vale destacar que esse tempo de intubação ele sempre é reduzido por conta de deixar o paciente muito exposto a infecções e tudo mais. Se recomenda, então, melhor a traqueostomia do que a intubação por um tempo maior, né? Sim, quando há esse período de tempo maior que se vai ficar com o tubo, a traqueostomia ela é algo que é muito higiênico, porque o fisioterapeuta e a equipe da UTI tem um acesso direto
até a via aérea para limpeza, o paciente tem mais conforto para tossir e o tubo realmente ele atrapalha muito, né? O paciente fica muito desconfortável. Sim. Muito bem, se nós estivéssemos falando aqui com um pneumologista e falando de pulmões, eu já saberia a resposta, seria sim, né? Vamos falar do tabagismo, né? Mas o tabagismo é um dos principais fatores de risco, por exemplo, para o câncer de cabeça e pescoço? Sim, ainda é o principal fator de risco em homens para o câncer de boca. A gente tem uma incidência elevadíssima de câncer de boca no Brasil. Os dados do INCA mostram assim até o terceiro o valor de tumores da cavidade oral em homens devido ao tabagismo e ao etilismo, né? Sem contar, né, nos tumores que ocorrem, como a gente já mencionou, orofaringe, a faringe em geral, né, laringe, traqueia, por causa do tabagismo. Ou seja, aliás, o tabagismo ele é ruim em todas as circunstâncias. Com vários profissionais de saúde que passaram por aqui, sempre colocam o tabagismo como grande vilão para a saúde humana. Sim, né? E hoje também vale alerta aqui para os jovens que estão usando muito esses cigarros eletrônicos. Né, o narguile, que tem um potencial cancerígeno também muito elevado. Né? E se tinha aí a informação equivocada de que era menos agressivo do que o cigarro. Não é. E além do dano pulmonar grave, né, que os cigarros eletrônicos estão causando nos pacientes, como fibrose pulmonar, isso acho que vocês já tiveram a oportunidade de entrevistar outros pneumologistas aqui para falar. Então não é porque o cigarro eletrônico ou o narguile não tem aquele cheiro forte da fumaça e até aromático, às vezes, muitas vezes um cheiro agradável, um odor agradável, mas ele provoca realmente muito mal. Sim. O doutor, o senhor falou um pouquinho já agora há pouco sobre isso, mas se aprofundando um pouco mais. Feridas na face, na boca, no couro cabeludo, que resistem à cicatrização, pode ser que tipo de doença? Sim, importante ressaltar que os tumores da região da face, né, os mais comuns são os cânceres de pele. Né? Então, toda lesão que for vista no rosto, seja ela enegrecida ou mesmo uma lesão mais avermelhada ou aquela lesão que fica aquela casquinha que não cicatriza, deve ser vista pelo médico. Né? O médico de uma formação geral ele já pode avaliar isso aí e encaminhar, então, para o especialista, o dermatologista, cirurgião de cabeça e pescoço, que avaliam esse tipo de alteração. Sim. Tá? O doutor, tem pessoa que reclama constantemente que qualquer vai se alimentar, não precisa muita coisa, durante a sua alimentação se engasgam com facilidade. Isso é um problema? É algo que precisa ser tratado, que precisa ser investigado? O que justifica isso acontecer com frequência? Olha, a maioria dos casos que se tem desse problema de engasgos, né, está relacionada mesmo aos quadros do paciente não prestar muita atenção muitas vezes no que ele tem feito, até se torna um reflexo voluntário da deglutição, e isso aí acaba gerando os engasgos. Mas quando se torna algo que é muito comum, deve ser investigado. Sim. E passa essa investigação por exames desde aquela endoscopia que se faz na região, a videolaringoscopia, que se avalia a laringe, a faringe também, até mesmo a endoscopia digestiva, né? E em alguns casos nós vemos até pacientes com distúrbios neurológicos ou problemas neurológicos que acarretam um problema de deglutição, e quando vai se investigar se descobre que o paciente está com alterações mais sérias. Sim, as menos graves seriam reaprender novamente a se alimentar com calma, fazer corretamente a mastigação, engolir de poucos alimentos, ou seja, precisa ter também essa educação ao se alimentar para evitar esse tipo de problema. Seria a maneira precoce de evitar algo assim. E nós observamos mais esses quadros em pessoas muito ansiosas, que comem muito rápido e que tem pouco tempo para fazer sua refeição, né? Agora, algo importante também é que com o passar do tempo, esse problema, o reflexo, essa questão da deglutição, ela vai mudando. Então, os idosos muitas vezes vêm com essa queixa no consultório, mas não é algo que está relacionado também à idade. Sim. O senhor falou, nós já falamos um pouco aí do tabagismo como dos fatores de risco aí, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho de outros fatores de risco que podem contribuir para o surgimento de tumores na cabeça e no pescoço.
Bom, em relação à pele, como nós conversamos, a exposição solar intensa, né? Passando pela boca seria o tabaco, né? O cigarro, associado ao álcool, que é muito ruim, né? Hoje se fala muito da questão do HPV em câncer de orofaringe, então o sexo sem proteção, né? Que transmite esse vírus. E casos mais específicos, assim, seria nos casos de tumores da tireoide, a radiação, mas é algo muito incomum, que acontece só em casos nós vimos de acidentes nucleares, né? Basicamente seriam esses fatores de maior risco. Ô, doutor, a gente falou aqui ao longo do programa, temos falado bastante sobre isso, quando se fala de um tumor no pescoço, um tumor na cabeça, gera aquela preocupação, sempre as pessoas pensando na gravidade do que isso pode acontecer. Voltando a reforçar aquilo que é diagnosticado de forma precoce. E hoje, pelo avanço da nossa medicina, pelo avanço da tecnologia, hoje nós podemos dizer que esses problemas hoje são muito mais comuns, ou o índice maior de cura é maior do que o índice de pessoas que acabam não conseguindo passar por essa etapa. Estamos bem avançados nesse sentido? Nós conseguimos assim melhorar muito a expectativa de vida dos pacientes que têm os tumores na cabeça e pescoço. Então, tumores que antigamente o paciente sucumbia, né, ou que morria da doença, num curto período hoje se consegue fazer o tratamento e o paciente ter uma vida muito boa e muito prolongada. Ou seja, mesmo tendo a doença, é possível ter qualidade de vida enquanto se passa pelo tratamento? Sim, né? É possível ter qualidade de vida e é possível fazer um tratamento adequado para esses pacientes com base, como eu falei, no grau de adiantar ou como está o estadiamento do paciente. Sim. Então isso é importante ressaltar. Existem inúmeros tumores, né? A tireoide é um exemplo deles, que o diagnóstico, quando feito precocemente, tem um índice de cura de praticamente 100%. Que bacana, que interessante. Doutor, nosso programa está chegando ao final e que é bom, dura pouco, passou muito rápido, claro, mas é importante, né, doutor, a gente reforçar cada vez mais. Acho que deu para a gente, claro, teríamos muito mais outros assuntos e temas para abordar dentro desta área, mas pelo menos acendemos uma luz aí para que desperte nas pessoas o exame preventivo. É fundamental o estudo, aquele exame de rotina que às vezes as pessoas deixam passar muito tempo, deixa para o ano que vem, deixa para o mês que vem. É importante você seguir essa rotina de fazer exames pelo menos uma vez por ano, a cada 6 meses, para evitar que de repente eu passe por um problema maior. A prevenção é sempre o melhor remédio, né? A prevenção é fundamental, né? Muitas vezes, como eu mencionei antes, o sintoma que está um pouco diferente, o paciente já deve procurar, né, o médico para procurar saber o que está acontecendo, e a gente está sempre à disposição aí para ajudar. Eu sempre falo que é melhor ir ao médico com dúvida e sair de lá sem um diagnóstico que não tem nenhum problema, do que ir tardiamente e depois ter que correr atrás para poder tratar. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa Saúde e Bem-Estar. Quero agradecer ao Dr. Rafael Susen pela disponibilidade. Sim que fizemos o convite, prontamente aceitou estar aqui conosco, contribuindo para o nosso programa. O programa vai ficar à sua disposição para você rever quantas vezes quiser. Mas obrigado, doutor, pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Saúde e Bem-Estar. Muito obrigado pela oportunidade de levar informação, e é isso que realmente muda a vida das pessoas, né? Levar informação importante. Muito bem, se você não pôde acompanhar o programa com a gente, perdeu alguma parte, não se preocupe, está à sua disposição, vai ficar à sua disposição para você rever quantas vezes quiser, aí no nosso canal no YouTube, no nosso canal no Facebook. Obrigado a você que acompanhou conosco. É importante você se inscrever no nosso canal e acompanhar sempre os programas que vão ao ar toda sexta-feira a partir das 19 horas. Quero agradecer imensamente ao Éder Joffre nos trabalhos técnicos aqui com a gente e, claro, Mauro Alcântara no comando geral da nossa plataforma digital e do nosso programa Saúde e Bem-Estar, que na próxima semana estará de volta com outros assuntos importantes para você que nos acompanha aqui na Rádio Grande FM. Um abraço e até lá.